Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Missão 2, o tema invasões holandesas. Na missão 1, eu trouxe todo um contexto histórico, político, econômico da Europa, do Brasil e também aqui de Pernambuco. Tudo isso para você ficar aí bem ligado. Eu sempre aposto que uma história desenvolvida, uma narrativa histórica desenvolvida a partir das bases, trazendo aí o contexto, vai facilitar, sim, a vida do concurseiro na hora de resolver questões. Então, tal que eu desafio vocês. Ao encerrar aqui essa aula, vai lá na internet, coloca lá questões sobre invasões holandesas. Eu tenho certeza que você vai conseguir responder todas as questões, ok? Vamos lá, a missão 2, invasões holandesas, destacando o governo de Nassau e a insurreição pernambucana. Ah, professor, mas o governo de Nassau não estava no último edital. No último edital só estava a insurreição pernambucana. Mas concurseiro, concurseira, não há como trabalhar a insurreição pernambucana sem situar vocês nesse período da resistência holandesa, do governo de Nassau e os motivos que levaram à chamada insurreição pernambucana. Então vamos lá, as invasões holandesas, só para deixar você aí bem antenado. Malogrou na Bahia, o que é malograr, professor? Fracassou, deu tudo errado. Eles tentaram ocupar em 1624/1625, não conseguiram, e esses holandeses ficam durante 1626, 1627 só saqueando navios. Essa recuperação econômica foi fundamental diante do prejuízo que eles tiveram tentando ocupar Salvador. O foco agora é Pernambuco. Essa ocupação iniciada em 1630. Do ponto de vista estratégico, podemos dizer que a capitania de Pernambuco estava menos protegida do que Salvador. E por que isso? Salvador é capital. Lá você tem a sede do governador-geral, que ele tinha o provedor-mor, o capitão-mor. Então, toda essa estrutura administrativa também contribuiu para que Salvador enfrentasse com mais vigor os holandeses. Só que os holandeses se reorganizaram e vieram muito forte, aí, em torno de 7.000, 8.000 homens para desenvolver essa ocupação aqui em Pernambuco. Sendo menos protegida não significa que houve menos resistência. Por isso que a etapa inicial, de 1630 a 1634, chamamos de resistência à invasão holandesa. O governador da época é Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque, que vem buscar ajuda, principalmente um local de resistência. Você que mora em Recife, ou não, já ouviu falar no bairro de Casa Amarela. É no bairro de Casa Amarela que se localiza o Arraial do Bom Jesus. O Arraial do Bom Jesus que se tornou símbolo dessa resistência aos holandeses. E quando eu falo resistência, é criar mecanismos para impedir que eles pudessem realizar essa ocupação. Então, durante aí quase 4 ou 5 anos, houve essa resistência. Essa resistência que contou com um personagem bem conhecido, que o próprio Chico Buarque até já escreveu, uma peça trabalhando com Calabar. Calabar, professor, foi traidor ou não? Os holandeses, eles não conheciam bem a região litorânea e precisavam encontrar alguém desse local que pudesse ajudar aí no trajeto. E Calabar foi escolhido. Numa história mais tradicional, Calabar é tido como traidor, mas ele traiu quem afinal? Vamos lá, não existia Brasil como país. Pernambuco como Estado consolidado, nessa ideia de sentimento de pertencimento. Ele foi um aproveitador, ele foi um oportunista, mas não podemos dizer que ele traiu a pátria Portugal, nem a pátria Brasil, que nem existia. Muito menos essa concepção de Estado de Pernambuco que nós temos hoje. Mas ficou um personagem bem conhecido e isso ajudou bastante os holandeses penetrarem nesse território e iniciar sua ocupação e em seguida administração. Para facilitar a tua compreensão,
dividimos as invasões holandesas ou a invasão holandesa a Pernambuco em 3 etapas. Olha aí. Na primeira etapa, a invasão 1630, 1635. Aí você já pode inserir a resistência no Arraial de Bom Jesus, atual bairro de Casa Amarela. A administração de Nassau, que foi escolhido devido à sua eficiência, um homem renascentista, né, ligado aí com as artes, com as ciências, de 1637 a 1644, e a insurreição pernambucana, que vai de 1645 a 1654. Didaticamente, essas 3 etapas, elas colaboram para você entender que não foi tão fácil assim ocupar o nosso território. No segundo momento, talvez o mais conhecido, no governo de Maurício Nassau, porque quando você vai ao Recife Antigo, você encontra uma série de legados deixados aí por Maurício de Nassau. Tem uma rede de faculdades, né, que recebe esse próprio nome, né, Maurício de Nassau, porque ele se tornou, eu até lembro quando Jandier, né, que é um dos sócios, ele lançou essa faculdade, que hoje é a universidade, né, Uninassau, ele falou justamente por que escolheu o nome Maurício Nassau, devido justamente a essa referência à valorização das artes, do conhecimento, das ciências e também essa eficiência administrativa. Vamos lá a essa primeira etapa, já falei sobre a resistência, os holandeses conseguiram aí ocupar esse território. Um outro dado importante para deixar para vocês, no momento dessa resistência, nessa primeira etapa, a primeira fase, você pode colocar aí, ó, resistência, meios que buscavam impedir a ocupação de Pernambuco pelos holandeses. 1630, 1635. O que vai acontecer? Olha, muitos conflitos envolvendo senhores de engenho. Num cenário aí tenso, você vai ter engenhos destruídos. A gente pode colocar aqui, olha, destruição de engenhos, nesse momento que os holandeses estão ocupando esse território. Mas a gente não pode esquecer, se esse engenho é destruído, esse engenho possui o quê? Escravos. O que vai acontecer com os escravos? Eles vão fugir. Então você tem aqui fuga de escravos. E esses escravos vão para onde, professor? Esses escravos vão fugir, geralmente vão pegar uma região mais íngreme, uma região mais elevada, e você tem a formação de quilombos. Ô professor, quer dizer que no momento que os holandeses estão ocupando Pernambuco, você já tem a formação desses quilombos? Sim, e entre esses quilombos você tem quilombo dos Palmares. É interessante também porque alguns livros não fazem essa relação. No momento que os holandeses estão ocupando, isso vai gerar uma série de transtornos nos engenhos e várias fugas. E com essas fugas você vai ter a formação desses quilombos. Ou seja, os escravos se aproveitaram desse momento de instabilidade local para formar esses locais de resistência, né, à escravidão, que chamamos de quilombos. Informação boa para você ficar sintonizado. Por isso, qual é o grande desafio da administração de Nassau? Porque qual é o foco, qual é o objetivo de Nassau? Não esqueça, Nassau, ele foi contratado pela Companhia das Índias Orientais, não, Ocidentais, e ele foi contratado com o objetivo de recuperar o quê? Recuperar a economia açucareira. Só que logo no início, o que acontece? Os engenhos são destruídos. Então ele precisa renegociar essas unidades de produção. E essas renegociações vai gerar aí tensões. Vai gerar tensões. Então o grande desafio de Nassau justamente é desenvolver meios para aumentar o lucro na produção açucareira. Mas antes de aumentar esse lucro, vai ter que recuperar esses engenhos. Ele encontrou uma saída, vender alguns engenhos, e gerou até uma graninha para a companhia. Quando eu falo gerar graninha, você que é concurseiro, já escutou alguém dizer, seria tão bom se os holandeses continuassem aqui explorando
ocupando Pernambuco, pelo menos seríamos melhores, né? Nosso estado seria mais desenvolvido, não seria pior, viu? Pega o caso do Suriname, ocupado aí pela Holanda. E por que isso, professor? Porque os holandeses eram mais eficientes em sua exploração, mais eficientes do que os próprios portugueses. Então, Holanda, Inglaterra, França, todos esses países, o interesse era explorar. Não era desenvolver o local, mas explorar. O que vem na contramão é Nassau. Mas, em linhas gerais, você tem o desejo do lucro. Então, Nassau foi escolhido para isso. É tão tal que quando Nassau passa a se preocupar muito com a colônia, isso vem gerar impasses com os empresários, os sócios da W, né? E C, da Companhia das Índias Ocidentais. Veja aí um resumão aí sobre o governo de Nassau. Primeiro, sua biografia, né? Nassau, como eu falei para vocês, tem uma formação muito eficiente, concernente ao movimento cultural, literário, filosófico, científico que marcou a Europa entre os séculos 14 e 16, que é o Renascimento. Então, em sua biografia, a gente encontra muito forte essa marca dele, que é um cara que tem visão, que tem assim essa visão de negócios. Seria hoje aquele grande empresário linkado, antenado aí com as novidades. Ele tinha justamente essa percepção do negócio. E, como eu falei, o desafio dele era reorganizar a produção açucareira. Essa reorganização, ele vai criar meios, fornecendo escravos, porque muitos fugiram, como eu disse a vocês, e estabelecendo linhas de créditos. Essas linhas de créditos tinham como foco recuperar o engenho, comprando equipamentos para produzir o açúcar, assim ter o fornecimento, ter a distribuição e ter o lucro. Veja a visão que ele tinha. No entanto, em algum momento, ele vai se chocar com os empresários da companhia. Porque em algum momento ele vai se preocupar em desenvolver esse local, quando na verdade os sócios querem lucro. Se você pensa em urbanizar, em embelezar Recife, feito ele fez, isso poderá ser encarado como despesa e a coroa, ou no caso a companhia, não deseja isso. Olha, no governo Nassau, eu posso até dizer que essas ações militares, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, ele tinha uma ambição de chegar até a região do Maranhão. Esse primeiro ponto a gente deve refletir. Por quê? Veja só, o que leva a Holanda, ou os empresários holandeses, organizaram a companhia em 1621, recuperar o mercado açucareiro. Escolheu Nassau para justamente gerir esse negócio para dar lucro. Aí Nassau chega aqui com a perspectiva de conquistar territórios. Muitos documentos que eu analisei antes de escrever o livro História de Pernambuco mostram o desgaste de Nassau com os empresários. Nassau ficava pedindo soldados, eu preciso mais de militares para ocupar tal região. Só que o foco da companhia não era essa conquista militar, mas sim recuperar o mercado açucareiro, recuperar também o tráfico negreiro, porque a companhia não estava interessada só com a economia açucareira, não. Os empresários estavam interessados também em ter controle do tráfico negreiro. É tão tal que eles ocuparam Pernambuco, mas também ocuparam algumas regiões litorâneas da costa africana. Então isso também é outra informação preciosa só para você que é assinante aqui da nossa plataforma. Além das ações militares que levaram ao desgaste de Nassau com a companhia, a gente pode falar também de uma outra forma que ele desenvolveu em sua administração, a tolerância religiosa. Nassau, ele era protestante. Ele era calvinista. Calvino, João Calvino, que pregava a predestinação total, salvação pela fé, o enriquecimento era o sinal da salvação, mas ele desenvolveu uma política tolerante com os católicos, que o catolicismo era a religião oficial de Portugal, e também dos judeus. No governo de Nassau, você tem a chegada muito significativa de judeus, que vão fundar a primeira sinagoga das Américas. Então, a marca do governo de Nassau, pelo menos ali nos 3 primeiros anos, era a tolerância religiosa. Era a marca do seu governo
desenvolver essa tolerância. Isso não significa que não houve embates, tensões, mas ele buscou esse meio, não se envolver com a religião, para justamente focar aí na questão administrativa. Nassau e os seus investimentos na cidade ou na área do Recife, né? Porque a concepção de cidade só a posteriori, né? Recife só se transforma em vila, por exemplo, só em 1710. Mas essa região do atual Recife vai receber melhorias urbanístico-sanitárias. Só para você que é curioso, e quando for visitar o Recife Antigo, quando for atravessar aquelas pontes, tem até uma ponte na Maurício Nassau, aquela ponte de ferro, você olha a posição das casas. A parte traseira está para o rio ou a parte da frente? A parte da frente. Aqui em Limoeiro, nós temos a população ribeirinha, só que a parte traseira da casa está para o rio. Os dejetos são jogados. A partir do momento que eu construo a casa com a frente para o rio, isso é uma possibilidade de eu cuidar mais desse rio, da região ribeirinha. Então, é uma forma que ele encontrou também de desenvolver essa melhoria urbanística, trazendo também situações para melhorar o ambiente na cidade do Recife. Recife foi embelezada. E isso gerou até ciúmes, né? Porque você tinha a vila que gerava mais lucro que era Olinda. Estão compreendendo que as invasões holandesas também devem fazer um link com a Guerra dos Mascates? Porque no governo de Nassau, embelezamento de Recife, de certo modo, Olinda fica com aquele foco na produção de engenhos. Nassau também investiu em missões artísticas. A missão de Prost, Franz Post, que caiu na última prova, de Albert Eckalt. E você diz, professor, o que ele vai trazer Franz Post, Albert Eckalt para Pernambuco? Isso não gerou aí desavenças com os empresários, com os sócios? Com certeza. Porque qual é a lógica da empresa? Negócio, lucro, pessoal. Vai trazer artistas para pintar nossa paisagem, botânicos, ele trouxe médicos também. E, obviamente, isso não vem gerar uma boa situação para ele. Nassau fica numa situação muito complicada entre 1643 e 1644. Analisando algumas obras desses pintores, já que no último concurso também caiu, Franz Post e Albert Eckalt. Vou dar duas dicas boas para vocês. Nunca mais você vai errar uma questão envolvendo esses pintores. Claro que na prova de 2018 estava muito fácil, né? Na fonte já dizia quem era o autor da obra. Vamos lá. Nessa imagem, uma imagem de Albert Eckalt. A grande dica, Albert Eckalt vai pintar personagens que marcam a nossa história local. Ele vai ter o enfoque nas pessoas. Nas obras de Eckalt, você vai ter ali a pessoa inserida em um cenário tropical, claro. Agora veja aí nessa obra de Albert Eckalt, quem puder também visitar Brennan, né? Lá tem muitas obras dele. A obra Mameluca, entre os primeiros artistas holandeses que desembarcaram no Brasil durante o governo nassoviano, temos Eckalt. Que Eckalt, junto com Post, não eram tão famosos assim, né? Depois que vieram para cá, então nessa tela você tem aí, né, a Mameluca, fruto desse processo de miscigenação do período colonial. Observe aí, não sei se dá para dar um zoom aí, Everton, ela descalça, ela está descalça, tá? Com um cesto aí de flores. Aí você vai dizer, professor, há elementos europeus nessa imagem? Sim, há elementos. Esse tecido aí, esse linho, não era utilizado entre aqueles que habitavam aqui. Uma roupa luxuosa. Então foi uma forma que ele encontrou de inserir elementos europeus nesses elementos locais. Então, a marca da obra de Eckalt é o elemento humano, que vai ganhar destaque muito forte em seus quadros. O foco, então, é na ação do ser humano e no contexto aí inserido aí em uma paisagem na natureza. Então, veja que ele colocou animais silvestres, aqui nessa parte que vocês estão observando a parte esquerda dela. Mais acima tem caju, né? Caju. Então ele vai justamente buscar esses elementos locais, trazendo uma percepção europeia e inserir. Então uma imagem bacana. Qual a diferença, professor,
desse pintor para esse. Olha, esse o destaque é o quê? A paisagem. Veja que há elementos humanos, mas ele ocupa ali o que seria, se fosse dividir a tela em 4 partes, você tem 3 partes praticamente aí para a paisagem e uma outra parte para os elementos humanos. Então, olha a diferença, olha só. Eckhout, elemento humano, centralizado aí, né, em sua obra. Franz Post, a paisagem, o céu. E você tem a figura humana, mas ocupa 1/4 da tela. Então, isso faz você sentir diferença nas perspectivas desses autores. Agora, o que é em comum? Eles vêm com a tradição renascentista, o objetivo de pintar, registrar elementos desse local. E hoje, através dessas obras, podemos conhecer mais um pouquinho sobre o governo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, que entra em desgaste e em tensão com os empresários, ele é convidado para retornar em 1644. Alguns livros colocam como demissão de Maurício de Nassau. Esses desgastes com a companhia, no caso Nassau e companhia, ele é somado a partir dessa situação. Nassau vai solicitar soldados. Nassau vai querer conquistar a região do Maranhão, parte do Ceará. A companhia não tem esse interesse. A companhia queria que isso daqui se tornasse produtivo e faturasse. Nassau é convidado em 1644, alguns livros colocam como demissão. Ele ainda é levado, adquire uma patente militar, é convidado para governar outros negócios da companhia, mas não aceita. E o que acontece agora? Nassau não está mais gerindo os negócios a partir de 1644. Vem um grupo, um comitê, governar essa situação que é, de certo modo, aí, delicada, porque Nassau emprestou créditos e agora esses empresários vão cobrar. E vão cobrar aumentando até ou inserindo novos juros. Isso vem gerar uma situação bem tensa. Olha aí, em resumo, os desgastes com a companhia. Primeiro ponto, fim da União Ibérica. Pois é, Nassau vai embora em 1644 e não existe mais União Ibérica, porque houve a restauração monárquica. Você tem a família Bragança assumindo o poder. A família Bragança que é aquela família, né, dinastia com Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João, Dona Maria Louca. Nós temos, então, um acordo. Lembra que eu falei para vocês? Portugal tem boa relação com a Holanda, sim ou não? Sim, tem boa relação. A União Ibérica, União das Coroas, portuguesa e espanhola, chega ao fim em 1640. E o que acontece com a Holanda? Se a União Ibérica for o motivo que impulsionou a Holanda ou a companhia a organizar essa invasão, com o fim da União Ibérica, não há mais sentido a Holanda ficar aqui, porque o motivo, a causa que contribuiu para essa invasão não existe mais, a União Ibérica. Por isso que é assinado um acordo entre Portugal e Holanda. Holanda, amiguinho, vou dar para vocês, holandeses, 10 anos, para que vocês possam deixar essas terras. Ah, professor, quer dizer que antes da insurreição pernambucana já havia um acordo prévio para que os holandeses pudessem aí, né, deixar esses locais? Sim. Só que Nassau desobedeceu esse acordo. Esse acordo, essa assinatura que podemos chamar de paz e amizade. E essa assinatura de paz e amizade que Nassau desrespeitou se dá quando ele vem a ocupar o Sergipe e a região do Maranhão. Isso foi o estopim para o desgaste. Mas nesse momento é importante lembrar, não existe mais União Ibérica. O que existe agora é a coroa portuguesa restaurada, que deu um prazo para os holandeses. Nesse cenário, professor, o que vai acontecer com essa comissão da companhia? Vem cobrar, olha aí o resumão, saída de Nassau, pressão da companhia. Você sabe, quem está devendo não gosta de ser cobrado. É chato. Não é isso, Everton? Você ser cobrado. Imaginemos cobrar ainda pedindo juros. Então, eu estou devendo a Everton, Everton chega, olha, eu quero isso e mais isso. Aí a tensão aumenta. Foi justamente o que a companhia fez. Passou a cobrar todos aqueles empréstimos cedidos por Nassau
e ainda inseriu novos juros. Galera, a história de Pernambuco, a história do Brasil tem isso, viu? Movimento dos velhacos. E isso vai acontecer, Fernando de Vieira, assim como outros senhores de engenhos, eles vão organizar um movimento, desenvolver esse movimento com a finalidade de enfrentar e não aceitar essas cobranças. E é justamente nesse movimento que eu coloquei aí no seu slide que os endividados vão organizar a insurreição pernambucana. Então, Fernando de Vieira, um dos mais famosos, mas você tem outros senhores de engenhos que vão embarcar nessa. Então, o que foi a insurreição pernambucana, professor? Qual o estopim dessa insurreição? O desgaste desses senhores de engenhos com a companhia a partir da cobrança de uma dívida. E de 1645 a 1654 você tem justamente o que chamamos de insurreição pernambucana. Alguns autores classificam a insurreição pernambucana como um movimento nativista. Mas o que é um movimento nativista, professor? É um movimento que vem tentar resolver um problema local. Não tem um caráter de proclamar a independência, a libertação da colônia, da metrópole. Quando tem um movimento que prega a libertação da colônia, da metrópole, chamamos de movimento emancipacionista, tipo Revolução de 1817, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Agora, a insurreição pernambucana tem esse significado assim tão heróico, triunfante para a história de Pernambuco? Tem. Eu estive agora há pouco em Jaboatão. E na entrada de Jaboatão você tem ali, né, a história, a pátria começou aqui, fazendo referência justamente à insurreição pernambucana. Agora eu quero trazer para vocês uma nova percepção dessa insurreição. Primeira percepção, já havia um acordo entre Portugal e Holanda de 10 anos para a Holanda sair daqui, beleza? Até porque a relação entre Portugal e Holanda era uma relação boa, desde aquela situação de acordo, né? A Holanda investindo no negócio açucareiro. Outro detalhe, a Holanda vai entrar em choque com a Inglaterra. Eu citei isso na missão 1, entre 1651 e 1654, porque aqui você tem Oliver Cromwell proibindo que embarcações holandesas entrassem aqui na Inglaterra. E você vai ver no finalzinho que a própria Holanda vai receber uma mega indenização de Portugal. Então não tem esse caráter assim tão heróico, triunfante. Mas claro, na historiografia tradicional pernambucana, esse é um evento que é estudado, avaliado de modo aí a entender como esse sentimento de pernambucanidade foi sendo construído a partir do século XVII. Vamos lá, citando alguns eventos da insurreição pernambucana que durou aí 9 anos. As heroínas de Tejuco-Papo. Na cidade de Goiânia tem uma vila chamada Tejuco-Papo. Esse fato é bem inusitado já no início da insurreição, 1645. Os holandeses, buscando víveres, comida, vão até essa comunidade. Era um dia de domingo, que era comum os homens saírem da vila de Tejuco-Papo, irem ao Recife para negociar com caranguejos, com frutos marítimos. E você tem, nessa vila, boa parte mulheres. Então a vila estava desprovida de tantos homens. E quando, numa região mais elevada, perceberam a chegada desses invasores, dos holandeses, o que é que essas mulheres fizeram? Maria Camarão, Maria Quitéria, Maria Clara e Joaquina. Se você for até Tejuco-Papo nos próximos dias, vocês vão encontrar lá, Biblioteca Maria Quitéria, Maria Clara. A cidade, ou no caso a vila, tem várias referências, estátuas, né, em relação a essas 4 mulheres. Elas pegaram água, colocaram para ferver essa água e ficaram em pontos estratégicos, chamaram Monte das Trincheiras, e jogaram essas águas nos holandeses. E conseguiram afugentar os holandeses da vila. Esse evento ficou conhecido como as Heroínas de Tejuco-Papo. Então, Tejuco-Papo, na cidade de Goiânia, tem essa história que é contada anualmente. Eu acredito por volta de abril, maio. Olha só a imagem que eu trouxe para vocês. Como memória, né? Essas mulheres que representam a luta contra os holandeses. Então, anualmente, essas mulheres da própria comunidade desenvolvem uma peça teatral fazendo alusão
a resistência, né, contra os holandeses, essa resistência aí, né, contra a ocupação holandesa. Um evento bacana que faz parte da nossa memória aqui regional, que, se vou ser sincero, viu, entre uma questão falando da insurreição pernambucana, Batalha do Monte dos Guararapes, e essa daqui, eu prefiro trabalhar com essa perspectiva de uma história social, de uma história das mulheres, né, que são tão esquecidas na história de Pernambuco. Para encerrar, pessoal, a insurreição pernambucana tem dois eventos emblemáticos, um no Monte das Tabocas, a Vitória de Santo Antão, 1645, né? 3 de agosto ficou marcado, hoje é um feriado municipal, e o Monte dos Guararapes, também outro evento emblemático, já aí na parte final, decisiva, né, da insurreição pernambucana. Consolidando aí, né, finalizando a insurreição, o que vai acontecer? A Holanda vai assinar um acordo de paz com Portugal, que é o chamado Tratado de Haia, vai receber, olha, 4 milhões de florins, que era a moeda holandesa. Veja, depois de toda a invasão, a Holanda ainda recebe uma milionária indenização de Portugal. Para você perceber que os holandeses não saíram assim em tantas desvantagens. Para Pernambuco foi um triunfo, né? Foi uma vitória, né? Derrotamos os holandeses que já estavam aqui enfrentando essa guerra. Tá? E por que a Espanha não luta, não ajuda? A Espanha não ajuda desde o início da resistência pernambucana, porque a Espanha estava enfrentando também a Inglaterra na Guerra dos 30 Anos, que vai de 1618 a 1648. Veja, no momento da invasão, a insurreição, você tem a Espanha lutando contra a Inglaterra e a Holanda também contra a Inglaterra. A Inglaterra que derrotou todas, viu? Por isso que a Inglaterra recebeu o título de Invencível Armada. Consequências da insurreição. Concorrência com o açúcar antilhano. Porque os holandeses vão, depois de conseguir a experiência do plantio, vão para as Antilhas plantar o açúcar de melhor qualidade, com preço mais baixo. Isso faz com que o nosso açúcar entre em decadência, a Olinda entre em decadência. Avanço econômico de Recife e Portugal, que tem que pagar essa indenização, fica o quê? Endividado. Essa é a situação de Portugal. Pessoal, você teve aqui uma aula bem detalhada, mastigada sobre o processo de ocupação e expulsão dos holandeses. Sabe agora qual a melhor dica? É responder questões na missão 3.